Eu sou o Rafael Vini, sou professor de yoga e hoje eu estou aqui como um aluno, né, do budismo Kadampa, e estou aqui para compartilhar alguns ensinamentos que eu recebo, que são voltados para a gente meditar e mudar, transformar a nossa vida em uma vida que seja mais leve e mais positiva, ok? Basicamente isso. Qualquer informação que vocês quiserem sobre como se aprofundar nesses ensinamentos ou sobre como ter acesso, né, a todo esse universo que eu estudo, vocês podem entrar em contato comigo ou acessar os links que vão estar disponíveis no YouTube, né? Já está, no vídeo passado ficou disponível lá e nesse vídeo vai estar ali também, ok? Então, essas meditações que a gente vem fazendo, elas são uma é continuidade da outra, mas elas podem ser entendidas de formas separadas também, ok? Então, se você voltar lá atrás, nas outras meditações que aconteceram, a gente percebe que tem uma sequência. E, na verdade, a gente fala que essa sequência é um caminho, um caminho para a gente ser feliz. Olha que incrível. E nas aulas passadas, a gente estava contemplando, né, algumas maneiras que a gente pode desenvolver de abandonar um pouquinho alguns conceitos que a gente tem que nos prendem em algumas dificuldades e gerar algumas causas para que a gente seja de verdade feliz. Então, na aula passada eu comentei sobre o karma e é muito simples a gente olhar num primeiro nível o karma, porque ali a gente entende que as nossas experiências, elas são frutos das nossas ações, das nossas próprias ações. E é legal que isso traz um senso de responsabilidade para a gente, da nossa própria felicidade. Mas eu sei que não é tão fácil a gente fazer isso, né? Por mais que a gente entenda que se a gente plantar bons frutos, boas sementes, a gente vai colher bons frutos, intelectualmente a gente entende, mas a gente se pega ainda, muitas das vezes, plantando sementes que não vão dar bons frutos. É comum, né? A gente tem uma familiaridade em realizar ações que são negativas, de uma certa forma. E isso isso acontece, né, por conta, essa familiaridade, ela acontece quase como uma sabotagem da gente não conseguir extrair o potencial dessa nossa vida. E para que a gente possa extrair esse potencial, a gente precisa tomar uma determinação que parece que ela é besta, mas não é. Tipo assim, a nossa determinação tem que ser: eu quero parar de sofrer. Eu não preciso sofrer. Eu preciso desenvolver o potencial para ser feliz. Tá, tudo bem, isso é ótimo, mas como que a gente faz isso? Então, dessa maneira, a gente precisa compreender o samsara, né? E o que é o samsara dentro dessa perspectiva do budismo? O samsara é o ciclo de renascimento impuro. Então, no budismo é compreendido da seguinte maneira: toda vez que a gente morre, a gente renasce, né? Então, a gente morre no samsara e renasce no próprio samsara. E isso acontece vezes sem fim. Já aconteceu por muito tempo. E se a gente não fizer nada, vai continuar acontecendo. A natureza do samsara é o sofrimento. Por isso que a gente diz que hoje é difícil a gente alcançar a felicidade pura e duradoura. Porque no samsara, a maioria das nossas ações, pela própria natureza do samsara, nos leva a sofrer um pouquinho mais. E a gente deve pensar assim: eu não quero isso, né? Eu não quero criar mais esse tipo de causas. Porque tem como a gente sair do samsara, vamos colocar assim. Lembrando que o samsara, gente, não é um lugar exterior, tudo bem? Tudo que aparece para nossa mente é uma experiência nossa.
Então, tem pessoas que vivem no mesmo lugar que a gente e sofrem mais ou sofrem menos que a gente, certo? Então, sair do samsara não é necessariamente você sair dessa vida ou sair do lugar onde você mora ou você sair do seu trabalho. Não. O samsara é onde a nossa mente fica presa. E apesar da gente querer parar de sofrer, a gente tem apego por esses sofrimentos, de uma certa maneira, pela própria ignorância, pela nossa própria falta de sabedoria. É comum dizer que a gente quer liberdade, mas de alguma forma é como se a gente fosse um pássaro que quer voar. E a maneira como a gente busca a liberdade é como se esse pássaro ele tivesse com as pernas amarradas, sabe? Ele não consegue correr para pegar um impulso para voar. Então a gente tem o potencial, que é as asas, mas a gente está preso ainda, de alguma maneira, no que nos faz sofrer. E o samsara, essa experiência que a gente tem da nossa mente, é bem traiçoeiro, assim, no sentido, porque ele nos fala assim, você precisa de trabalhar incessantemente para você ter dinheiro e comprar todas as coisas que você deseja. Então, trabalhe muito e junte todo o dinheiro que você pode e faça tudo o que você quer. Ou assim, ou ganhe dinheiro fácil, né? E compre tudo o que você deseja. E a gente acredita nessa história e é isso que a gente faz. Ou o samsara fala assim, procure a melhor pessoa para estar com você, né? Procure quantas você quiser, até você encontrar alguém, mude seus amigos, mude seus companheiros. Alguém precisa suprir você da sua felicidade. Então, essa nossa mente que diz isso é muito traiçoeira, porque a gente sente algum prazer ou alguma alegria quando a gente conquista algumas coisas. Sei lá, se a gente acumula uma certa quantidade de dinheiro e a gente viaja e a gente se sente bem viajando, a gente fala, é isso que eu preciso tirar férias de vez em quando e aproveitar lugares que são agradáveis. Eu não estou falando que isso não seja bom. Na verdade, a gente pode fazer isso. O problema é a gente atribuir a nossa felicidade ou a alegria a exclusivamente isso. É muito penoso, às vezes, a gente precisar ter que trabalhar tanto para ter tão poucos momentos tranquilos quando a gente tem, ok? Da mesma forma, a gente precisa conviver com certas pessoas, tipo nossos familiares, por exemplo, e gerar um bom relacionamento com eles, porque ali está a nossa fonte de aprendizado. E muitas das vezes a gente quer trocar as pessoas que estão na nossa família, né? Não estou falando que a gente não deva se afastar por algum instante ou tentar de uma forma mais habilidosa, né, encontrar pessoas que nos auxiliem a crescer. Mas de verdade, a gente precisa olhar para nós mesmos e perguntar assim, essa insatisfação de onde ela vem, né? Ela não está vindo necessariamente do meu trabalho ou da minha família. Essa insatisfação ela vem de mim mesmo. Então eu preciso sair desse ciclo impuro que me impede de ver a verdade. E a verdade é de que está tudo bem. A verdade é que toda a felicidade que a gente busca, ou toda a paz, ela está dentro de nós. Todos os mestres falaram a mesma coisa. Então, para a gente se animar a realizar ações que são positivas, como foi falado na aula passada, ou para a gente se animar em abandonar as ações negativas, a gente precisa compreender que a nossa tendência em realizar coisas que não são virtuosas, e assim, o que é uma não virtude? É quando a gente age em prol de nós mesmos, sem considerar os outros. Tem um grande um grande yogi, a gente fala dentro do budismo, uma pessoa que alcançou altas realizações, que se chama Shantideva, e ele é muito claro. Ele fala assim: toda vez que a gente busca a nossa própria felicidade, sem pensar na felicidade dos outros, a gente acaba encontrando sofrimento. E toda vez que a gente deseja que os outros se libertem do seu sofrimento, a gente está indo em direção da nossa própria felicidade. Então,
O que a gente faz hoje é quase que o inverso, né? O que a gente faz hoje normalmente é ir atrás da nossa felicidade e encontrar sofrimento e não considerar o sofrimento dos outros de uma certa maneira. É lógico que a gente tem um nível de compaixão, mas ele é muito pequeno dentro do que a gente pode gerar. Então, hoje, para a gente ser mais direto, a gente precisa contemplar o seguinte: eu preciso sair desse samsara. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir agora, com o nível de entendimento que a gente tem. A gente precisa aprofundar um pouco mais, é lógico, meditar muito mais. Mas se a gente não tiver essa intenção, é como se a gente estivesse preso e estivesse gostando da prisão e não fizesse questão nenhuma de sair dali, ainda que a gente estivesse sofrendo bastante. Então a gente precisa pensar assim: eu preciso me libertar dessa prisão, desse samsara, desse ciclo de vida impura que me impede de perceber o meu, né, ou que impede de perceber o verdadeiro potencial que eu tenho de me tornar completamente feliz e de me sentir em paz, de me perceber como essa fonte de felicidade e paz, abundante, ok? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente precisa considerar o que vai acontecer hoje no nosso dia como uma forma da gente tentar ficar feliz, independente do que aconteça, de pelo menos ficar em paz. E só antes da gente entrar na nossa meditação, você pode pensar assim: Rafael, mas como que a gente fica em paz ou feliz frente a tantas adversidades? Sei lá, por exemplo, no Covid, quando estava mais em alta aqui, com tanta gente morrendo, como que a gente fica em paz ou feliz? Desejando que o sofrimento dos outros cesse e tentando fazer algo para isso. Então, se a gente gerar uma compaixão muito forte e tentar ajudar as outras pessoas, nem que seja rezando por elas, por exemplo, né, ou desejando que tudo isso acabe, ou enfim, levando uma palavra de apoio para outras pessoas que estão sofrendo, isso já vai ser uma causa de felicidade. A gente vai se sentir bem. Mas primeiro a gente precisa se sentir capaz de fazer isso, e essa capacidade vem do nosso desejo de se libertar disso. Tudo bem? Então eu vou dar uma resumida para a gente meditar. Na meditação eu vou dar uma resumida e a gente vai gerar essa intenção de se libertar desse ciclo de renascimento impuro. Lembrando que eu estou seguindo aqui o manual de meditação, que tem 21 meditações, que são meditações para tornar a nossa vida feliz e significativa. Esse livro aqui todo mundo pode ter e pode meditar, ok? É lógico que a forma como está a meditação ali está um pouquinho mais profunda e exige, às vezes, algum estudo, mas todo mundo pode acessar. Então, eu vou pedir para que você se sente confortavelmente e feche um pouquinho os seus olhos. A postura mais confortável